Hoje vamos para a segunda parte do vídeo em que eu estou lhe ensinando a começar a estudar a Bíblia. Antes, me deixe te perguntar uma coisa. Você já se inscreveu no nosso evento no Facebook que será realizado no dia 10 de setembro? Lembre que neste evento eu darei um aulão sobre interpretação bíblica e o título será Como Estudar a Bíblia Sozinho. Se você ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade, porque quanto mais rápido você se inscrever, mais fácil é para o Facebook notificar você e você não perder o evento ao vivo. Então nós teremos uma super aula, um aulão sobre o assunto e para mim vai ser uma alegria ter a você, meu seguidor, meu amigo, acompanhando este evento, ok? Vamos então dar sequência. Nós vimos no vídeo passado que para começarmos a estudar a Bíblia é importante entendermos a sua estrutura básica e a história básica da Bíblia. Essa foi a nossa primeira dica. Vamos para a segunda dica. A segunda dica é: veja a Bíblia como alimento para a sua fome espiritual. Por que você tem que ver a Bíblia desta forma? Porque a própria Bíblia se apresenta como um alimento para a nossa fome espiritual. Eu vou ler para você o que está em Jeremias 15:16 e em Mateus capítulo 4, verso 4. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Aqui o profeta Jeremias comparou as palavras de Deus à comida. E quando ele se fartou deste banquete que é a palavra de Deus, ele teve gozo, alegria para o coração. Agora vamos ver Mateus capítulo 4, verso 4. Jesus respondeu, porém, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você percebe que Jeremias e principalmente Cristo compararam a palavra de Deus, a Bíblia, ao alimento. Isso quer dizer que você precisa ir ao texto com este propósito: alimentar-se espiritualmente e emocionalmente e buscar no texto matar a sua fome espiritual e a sua sede espiritual também. Então essa é a segunda dica. Vá com esta postura diante da Bíblia. Veja como um alimento para a sua vida, para a sua alma, para as suas emoções. Terceira dica: tenha como alvo chegar ao sentido claro do texto. Esse é o ingrediente mais importante da receita, tá? Você deve ler o texto de uma forma que possibilite você compreender o sentido original que o autor inspirado pretendia ao transmitir o texto. E é muito importante também que você procure entender como os leitores originais entenderam o texto. Isso é fundamental para a boa interpretação do texto. Depois eu vou lhe dar algumas ferramentas que vão lhe ajudar nesse processo. Mas antes eu quero que fique bem claro na sua mente uma coisa: o alvo da correta interpretação é chegar ao sentido claro do texto como pretendido por Deus. Não é buscar ser original. Estudar a Bíblia para ser original, né, e descobrir na Bíblia, entre aspas, descobrir entre aspas, coisas que os outros nunca viram, é só uma forma de se exibir, de aparecer, né, e que não vai ajudar em nada. A pessoa vai privar-se de saciar a sua fome espiritual, né? Vai privar-se de receber orientação para viver. Então, todo intérprete responsável, e leitor e intérprete responsável, ele busca na Bíblia não ser original. Ele busca, com o estudo da Bíblia, alcançar, entender o sentido claro do texto como pretendido por Deus e pelo autor inspirado. Quarta dica que eu lhe dou para começar a estudar a Bíblia: ore pedindo a direção do Espírito Santo. De acordo com 2 Pedro 1, 19 a 21, o Espírito Santo é o autor da Bíblia. E se ele é o autor da Bíblia, é óbvio que o autor da obra
é o ser mais apto para nos dar o entendimento desta obra. Então, dependa do Espírito. Faça uma oração antes de estudar a Bíblia, pedindo ao Espírito, que é o autor da Bíblia, que lhe ajude a compreender o livro que ele mesmo inspirou. E sobre a importância do Espírito Santo no estudo da Bíblia, há vários textos. Eu vou deixar para você 3 deles no artigo, mas eu vou ler apenas um agora, que diz o seguinte. João 16:13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então o Espírito Santo promete, a Bíblia promete que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. Então não há coisas importantes para a sua salvação que o Espírito Santo não vá lhe ensinar se você depender dele para o estudo da Bíblia. E Jesus diz em Lucas 11:13 que se nós que somos maus sabemos dar bons presentes para os filhos, imagine se Deus não vai dar o Espírito Santo para aqueles que pedem. Então peça o Espírito e você vai entender a Bíblia. Para você começar a estudar a Bíblia e seguir este fluxo que eu estou lhe apresentando, é fundamental que você delimite o texto que irá estudar. O que é isso? Veja, a divisão da Bíblia em capítulos e versículos facilitou e muito para nós encontrarmos os textos bíblicos, mas essa divisão muitas vezes é traiçoeira, diríamos assim, porque ela não condiz com aquilo que realmente faz parte do bloco de assunto. Há versículos que deveriam fazer parte de capítulos anteriores e estão num capítulo posterior, e há versículos que estão num capítulo posterior, mas que deveriam estar num capítulo anterior. Então você não pode confiar cegamente na divisão entre capítulos e versículos. E por isso o mais seguro a fazermos para delimitarmos o texto, para estudá-lo, é fazermos o que chamamos de estabelecer a perícope. Né? O que é estabelecer a perícope? É delimitar o bloco do texto que trata do mesmo tema ou assunto. Leandro, como que eu faço isso? Não é difícil. Você vai ver o tempo, o local, os personagens envolvidos na narrativa, como por exemplo nos evangelhos. Quando houver uma mudança de tempo, de local ou de personagens, mudou o assunto. Ou seja, a perícope, o bloco de assunto, começou aqui e terminou aqui, porque aqui houve uma mudança do tempo, do lugar, da circunstância e do personagem que estava recebendo o ensinamento de Jesus. Então, quando você estabelece a perícope, você consegue estudar melhor o texto para tirar as conclusões dele. Você não vai fazer aquela coisa absurda de abrir a Bíblia e dizer assim, vou ver hoje o que Deus tem a me dizer. Aí você abre, lê um verso isolado, e aí você abre, por exemplo, naquele texto, não é? Que diz que Judas foi enforcar-se. E aí você pensa assim, não é possível que Deus tenha dito isso para mim. E aí você abre a Bíblia aleatoriamente e cai em João 13, onde Cristo diz para Judas o seguinte, o que tem de fazer, faz-o depressa. Olha, se você estudar a Bíblia desta forma, você vai se dar muito mal. Então é por isso que tem que delimitar o texto estabelecendo uma perícope, um bloco de assunto, e aí você estuda este bloco. Tá? Há outras formas de estudar, eu estou aqui dando uma para você, tá ok? E no artigo, né, em anexo, eu deixo ali um exemplo para você de perícope, para você aprender como que se delimita um bloco de assunto de texto para estudá-lo. Depois que você faz a delimitação, procure ver o que esta unidade de texto, chamada perícope ou bloco de ideias, está dizendo. E faça as seguintes perguntas. Qual é a principal tese desta unidade de texto ou desta perícope? Se for uma unidade histórica, o que está contando? Procure ver como a passagem se relaciona nos capítulos que a antecedem e com os capítulos que sucedem o seu fechamento. Isso se chama análise do contexto imediato do texto, tá? E outra pergunta, as passagens anteriores que você viu afetam a compreensão do texto? Sem elas, que impressões errôneas poderíamos ter do texto? Então essas são algumas perguntas que você faz depois de delimitar a perícope. E a última dica que eu vou lhe dar para você começar a estudar a Bíblia: busque aprender direto no próprio texto e só depois use as ferramentas disponíveis.
que eu quero dizer com isso? Primeiro que você tem que fazer as perguntas certas ao texto para compreendê-lo e que você deve consultar comentários ou dicionários só depois de você ter feito o seu estudo pessoal da Bíblia. E eu vou lhe dizer o porquê. Primeiro, como que você faz perguntas certas ao texto? Fazendo as perguntas certas ao texto, obviamente você encontra as respostas certas. Então, quando você for ler, por exemplo, um livro da Bíblia, uma carta de Paulo, né, você pode fazer as seguintes perguntas: quem escreveu? Quando escreveu? Para quem escreveu? O que escreveu? Em que circunstância histórica ou cultural escreveu? Qual assunto ou problema o autor inspirado estava tratando? Como os leitores reagiram à mensagem dele, do profeta? E como tal assunto foi concluído ou selecionado, ou solucionado? Essas são as perguntas certas. Então o que você fez? Primeiro você leu pensando exegeticamente. O que é pensar exegeticamente? É pensar de forma a interpretar o texto. É pensar interpretativamente. Você lê pensando exegeticamente, fazendo as perguntas certas ao texto. E enquanto você faz as perguntas, você vai anotando as descobertas que você vai fazendo. As descobertas que você conseguir fazer no texto. Vai anotando nas margens da própria Bíblia ou num caderno separado para isso. Depois, aí sim depois que você entender isso, entender a mensagem do profeta e o que ele quis dizer, você vai se utilizar de um comentário bíblico para ver se você seguiu na direção certa. Na maioria das vezes, o comentário bíblico pode ajudar você a fazer ajustes ou até mesmo mudanças em suas conclusões. Recomendo para você comentários de teólogos mais conservadores. Tá? Não recomendo teólogos liberais que usem, por exemplo, do método histórico crítico de interpretação. Tá? Eles tendem a tirar o sobrenatural da Bíblia, então isso aí é uma aberração. Use teólogos, comentários que adotem o método histórico gramatical, que explicam o texto como ele se encontra. Muito obrigado, Deus te abençoe, que a palavra de Deus seja o seu guia neste mundo de trevas e que você não se esqueça do Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aguardo você então no nosso aulão de interpretação bíblica no dia 10 de setembro. Um forte abraço e até lá.